Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Fique à vontade para assistir o programa do começo ao fim. Ele está para lá de especial. Hoje temos dois convidados, Jaqueline Boari Souza, ela é professora de educação musical, e temos também o Dr. Felipe Pereira, ele é médico clínico geral, ele vai falar sobre diabetes. Fique aqui conosco. Jaque, que honra te receber. Jaqueline Boari Souza, professora de educação musical. Que delícia poder falar disso com você. Eu que tenho um filho que é um adorador, que ama música. Sinta-se à vontade, como se você estivesse na minha casa. Vamos bater um papo super gostoso, que tá bom? bom? Eu que agradeço. Jaque, você trabalha com qualquer público, desde criança? Isso, trabalhamos com desde bebês, né, a partir de 8 meses, até os idosos, né? Ai, que é muito bom fazer música. A musicalização, ela não envolve só para a criança, mas ela também trabalha com os adultos. Que legal, porque às vezes a gente fala, né, musicalização, às vezes acha que é só o público infantil, mas não tem nada a ver. E o que é a musicalização infantil? Então, a musicalização infantil é um trabalho que desenvolve a sensibilidade da criança, né? Ela vai trabalhar os sentidos, o toque, né, a visão, e ela trabalha também a emoção da criança, né? E prepara, né, a criança para poder chegar até um instrumento. Então, ela vai vivenciar os instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, e dentro de cada um destes ela vai encontrar qual é o seu. E é tão real isso, porque criança, desde essa primeira fase, assim, do segundo, quando tem 2 anos, tudo vira batuque, né? Sim. O Davi, a gente viu o quanto que ele gostava de música, porque tudo virava baqueta. Sim. Ele podia ganhar o que fosse, ele queria ir lá na cozinha, pegar 2 colherinhas e lá ele ficava. Quantas panelas ele amassou? Nós demos para ele, a minha mãe deu uma bateria, os meus pais deram uma bateria daquela pequenininha, que chegou ao fim, que não tinha nem como dar para ninguém, de tanto que ele tinha aproveitado. Olha. Daí depois compramos uma maior e hoje ele está com uma eletrônica. Olha. Que foi desde esse período. E eu acredito que é desde a barriga. Tem tudo a ver, Isso, não tem? Tem muito a ver. Na gestação, quando os pais, né, a mãe canta, né, lá com o seu bebê, ou os pais, os avós, ela vai já sentindo qual é esse mundo musical, né? Sim. Então, por exemplo, posso dar exemplo da minha gestação, né? O meu filhinho, o meu primeiro bebê. Eu dava aula para as crianças e tudo mais, e uma das alunas desenvolveu aquela música do Diante do Trono Infantil, O Amor do Nosso Deus. Sim. E aí, quando a música ficou pronta mesmo e tal, e o bebê já estava começando a mexer na barriga, ele começou a se movimentar todas as vezes que a gente tocava essa música. E após o nascimento, era a música que acalmava. Então, isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver. E som, né? Igual você estava falando, o vento, né? Da chuva. Sim. Então, a musicalização trabalha isso, a prestar atenção nos sons e analisar os sons. Então, qual é a altura desse som? Ele está grave ou ele está bem agudo, né? Qual é a velocidade desse ritmo? Ele está acelerado ou ele está mais lento? Então, essa atividade na prática com a criança já vai preparando, né? Para ela poder fazer música. Na hora de pegar. E é tão incrível isso, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado O Som do Coração. Isso mesmo. O Davi, o meu filho, ele é aquele menininho. O som de vento, o som, às vezes eu estou fazendo pipoca, começa a estourar a pipoca, ele corre na cozinha e ele fala, mamãe, olha o som. Isso Outro mesmo. dia caiu uma tampa da panela no chão e fez aquele, né, aquele barulho mais assim, porque eu e meu marido não somos nada musicais. Então, assim, eu não posso dizer que veio da genética, porque não vem. É dom e talento que Deus deu a ele com um propósito grandioso, eu creio nisso. Mas assim, ele se encanta. Às vezes sai para jantar, sabe aquele salzinho que fica na mesa? Sim, já faz olha o barulho. Lá, o chimbal, olha. Ele tem um ouvido. Isso. Então assim, é tremendo quando o pai e a mãe também veem isso. Perfeito. E direciona para aquilo que Deus tem sobre a vida dele, isso. não é? E não só assim na parte de musicalização em si, né? Mas é musicalizar para educar.
né? Isso. Então vamos escovar os dentes, aí tem uma musiquinha para escovar os dentes. Vamos dormir? Se todas as vezes você cantar, né, as mesmas músicas para dormir, eu tenho a experiência dos meus filhos, né? Mãe, você não vai cantar hoje? Qual música que nós vamos, né, cantar para dormir? Então isso faz muita diferença e a criança já vai, né, entendendo esse mundo. E hoje mesmo aconteceu algo engraçado. O Daniel tá aqui, ele vai dar risada ali nos bastidores. As crianças estavam agitadas para comer e daí ele começou a cantar o rap do almoço. Nossa, a menina que trabalha na minha casa, ela morreu de rir. Eu falei, corre lá pegar o celular pra gente poder publicar aí o doutor Daniel cantando rap. Mas é verdade, eles ficaram hipnóticos. Na hora eles pararam e a música comove, envolve. Exatamente. Ela faz você parar o que você está fazendo para você ouvir, não é? Trabalho sentimentos. Então, por exemplo, na escola mesmo, né? Quando nós vamos contar uma história, e aí é o momento da oração. Então, a gente já começa uma música que vai direcionar para isso. Então, agora eles já sabem. Silêncio. Começa assim, bem calmo. E vai acalmando. Quando vê, todos estão paralisados. Olha, que legal. Porque ela, né, tomou conta do ambiente. É perfeito. Eu não vou ter o seu gogó, mas eu vou tentar lá, pelo menos eu e o Daniel, vamos tentar no silêncio para ver se vai fluir. Ajuda. Então, os benefícios da musicalização para criança são vários. Concentração. Vários. Fale aí, fique à vontade. Isso. A concentração, raciocínio lógico, né? Alto, baixo, grande, pequeno, né? Os gestos, não é? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar uma escala musical, ela não percebe, mas ela começa a fazer um movimento do corpo desde a nota mais grave até a nota mais aguda, e quando ela vê, ela já está lá em cima e cantando uma nota, né? Um Dó 3, um Dó 4 que a gente fala. E aí, vamos descer agora. E conforme vai descendo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E eles acham isso maravilhoso. Que delícia! Então, quer dizer, trabalha essa situação do amigo, né? Sim. O que o amigo está fazendo e tal. Isso é muito bom. E é um tempo precioso, onde você pode educar, onde você ensina também várias coisas relacionadas à música. Sim. E dentro de casa, como é um programa de família, quanta coisa que a gente pode fazer com a criança, com a música, não é mesmo? Às vezes uma leitura bíblica, não é? Então você faz a leitura bíblica e faz uma música referenciando aquela leitura bíblica. Isso vai fixar muito mais aquilo que se aprendeu. Nós vamos dar um breve intervalo e nós vamos voltar com esse assunto delicioso. Nós vamos parar aqui um pouquinho e no segundo bloco nós continuamos com a Jaque, já estou chamando você de Jaque, Jaqueline Boari Souza, professora de educação musical. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Olha que look mais bonito, lindo essa cor. É Tiffany, as meninas aqui dos bastidores que me contaram. E olha que lindo esse look para sair, para ir para um evento. Obrigada, viu, Vila Dulce, pela parceria, pelo carinho. Toda vez que eu vou até a loja, vocês me tratam muito bem. Muito obrigada. Um beijo especial para você, Vivi, e para dona Iracema. O meu cabelo quem fez foi a Sheila Prado. Sheilinha, muito obrigada pelo seu carinho comigo. Você e o Bruno são especiais, vocês sabem disso. Matheus, do seu clube, Matheus Charlot, fez minha maquiagem. Obrigada, Mati, também pela sua atenção comigo. O sapato é da Santa Lola, minha parceira querida. Muito obrigada, adoro o sapato de lá. Deixa eu ver quem mais que eu esqueci de falar. E dos acessórios, Paola Mesquita. Paola, obrigada. Ontem eu fui no seu ateliê. Que delícia estar pertinho de você, ver todos os seus acessórios, você que cria tudo. Parabéns, viu? Você já esteve aqui no programa e tem que voltar de novo. Obrigada pela parceria. Vamos lá. Já que a gente está falando da importância da música, né? E como que nós pais também podemos nos inspirar dentro de casa para poder fazer com que os filhos fiquem encantados e aprendam também nesse momento com a música, né?
E você tem um exemplo muito legal que você viveu em relação à música. Você quer contar pra gente? O exemplo da escolha do instrumento? Da escolha do instrumento, sim, isso. Verdade. Então, os meus pais... Na verdade, era o sonho da mamãe, né? Que eu tocasse o piano, porque quando ela, na adolescência, né, juventude, ela foi estudar e tudo mais, um pouquinho mais complicado, e ela jogou esse sonho pra gente. Mas aí, na hora de escolher quais instrumentos que eu ia fazer e com a minha irmã ia fazer, o papai escolheu o violão para mim e a mamãe escolheu o órgão, que na época é o primo do teclado, né, para minha irmã. E aí tudo bem, mas no curso havia aula de musicalização em um dia e no outro dia era prática no instrumento, né? Sim. Isso é muito importante. E eu ia para aula de violão, achava muito legal, mas ao mesmo tempo ficava apavorada porque não saía som, né? E aí saía da aula e eu lembro assim, de vezes eu saía de bico, chorando, porque não acredito, eu gosto de música, mas né, não está saindo do jeito que tem que ser. Sim. E aí os meus pais conversaram e quando foram conversar com a professora de musicalização, aí ela direcionou para o piano. Não, aqui na aula de musicalização nós falamos assim, olha crianças, agora é o momento de escolher o instrumento. E à disposição tinha piano, né, xilofone, vários instrumentos. E eu ia direto todas as vezes no piano. Não, a Jaqueline tem jeito para o piano. Olha aqui. E aí eu fui direcionada então para o piano, né, os meus pais resolveram trocar e foi fantástico, porque aí me apaixonei. Fluiu. Eu quis que você contasse primeiro o exemplo, sim, porque muitas vezes acontece isso dentro de casa. Você vê que seu filho tem um dom, ele gosta da música, mas talvez ele não esteja naquilo que ele realmente... tem que dar tempo, né, ao tempo. Dê dica para os pais em relação a isso. Como que o pai vê isso? Como que ele descobre? Às vezes acontece do pai ter um interesse naquele instrumento, mas não o filho. Não é? Então o filho ele gosta de música, a música ela é tão ampla. Então assim, se depois de tentar todos os instrumentos não encaixar com nenhum, com certeza para cantar já vai se encaixar. Verdade. E tem um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma aluna em que ela começou a aula de teclado e aí os pais conversaram comigo. Jaque, a gente quer direcionar direto para o teclado. Você vê aí o que acontece. Falo, tá bom, vamos tentar. E aí ela gostava, mas não estava fluindo, né? E aí eu tive que conversar com os pais. Olha, na aula, durante a aula de teclado, ela começa a cantar junto e eu vejo que na hora de cantar ela esquece o teclado e bora cantar. Então já foi direcionada para o canto. Sim. Então é muito importante que dê tempo à criança a experimentar o instrumento, né? E claro, e aí ajudar nessa decisão. E tem uma idade que isso acontece com uma certa maturidade também. Sim, o que acontece, por exemplo, o Davi gosta muito de bateria, mas ele também gosta do violão. Isso, existem multi-instrumentistas. E às vezes pode ser que ele deixe a bateria de lado e siga com o violão. E como é que a gente, pai, conduz isso? Existem pessoas que têm a aptidão para vários instrumentos. Sim. Isso é comum também. E existem pessoas que têm o direcionamento só para um, né? Outras tocam, por exemplo, violão, teclado, contrabaixo, mas gosta mesmo de cantar. Então, às vezes flui um pouco nos outros instrumentos, mas tem aquele que é o de referência. O ideal é que ele experimente. Isso é o ideal, que experimente os instrumentos e as opções. E os pais têm que ficar muito atentos dentro de casa, né? Porque às vezes seu filho é musical, você não é, que foi o nosso caso. Nós não somos musicais, mas a gente via tanto o amor dele. Nós frequentamos uma igreja e ficávamos sempre perto do louvor. E ali ele foi se apaixonando. Sim. Os meninos da bateria eram ídolos para ele. E a gente colocava em casa, a música que a gente ouve, são os louvores que nós amamos. Sim. E a gente coloca alto no carro, quando a gente vai passear. A nossa casa é movida por música. E por isso. E ele, e os dois, hoje, tanto o Davi e a Lara, eles cantam. Tem hora que eles lembram de algum louvor que a gente até esqueceu. Sim. Fica na mente deles. Muito, muito comum. Então, por exemplo, de 7, 8 anos, né, se a criança tem essa vivência na igreja, né, se ela consegue lá estar ali perto, né, da equipe de louvor e tudo mais, isso ajuda, né, na decisão. Mas entre 7 e 8 anos a criança já está decidindo, eu quero bateria. É claro que existem alguns casos, por exemplo, que a pessoa fica perdida. Vai experimentando um monte. Então, aí os pais, não,
esse aqui foi o que você brilhou mais, agora você vai aprender este, né? Isso é muito importante também direcionar. E a gente precisa da ajuda do profissional, porque assim, não adiantava nada. Eu e o Daniel, a gente sabe o quanto que ele é musical, a Lara também gosta muito, mas a gente precisa de uma orientação, de um olhar, de um profissional para falar, olha, ele tem talento para isso. Porque tem mãe que chega na escola e fala, meu filho toca muito. Chega lá, ele só faz barulho. Não é verdade? Acontece, isso acontece muito. Ou canta muito, mas chega lá, você pede para a criança cantar, ela trava e não sai nada. Não sai. E não afina uma nota. Você tem uma escola de música que você não faz muita propaganda porque ela já está cheia, lotada. Graças a Deus. E eu já estou garantindo a vaga dos meus filhos. Falei para ela que já está garantido para o ano que vem. Onde que é? Você quer divulgar? Você quer falar alguma coisa da escola? A escola, qual é o princípio dela? Fique à vontade. Sim. Na verdade, nosso espaço é direcionado para crianças ou pessoas, né, que estejam interessadas em tocar ou cantar na casa do Senhor, para o reino, não é? Ai, que lindo. Então, nós trabalhamos com os louvores, né, com o que está no nosso meio. E isso é muito importante, porque, inclusive, aconteceu comigo, né, na infância ou já na adolescência, de tocar repertórios que não era, né, favorável, né? Então, quando o Espírito Santo me chamou para isso, foi direcionado para que envolvesse o reino dos céus, né? Então, que as pessoas pudessem estar aprendendo e adorando ao mesmo tempo. Tremendo. Nós atendemos ali na Independência, na rua Professor Aquilino Ciriaco Graça. O horário para o atendimento tem que ser agendado, não é? Porque, graças a Deus, estamos com o horário lotado. Que bom. Mas só entrar em contato, né, no seu site, que eu vou deixar lá o meu telefone, tudo legal. certinho. E assim, né? a gente também coloca aqui, você conversando, a gente também coloca o contato, isso. se você quiser. Pode sim. E você falou dessa importância de ouvir música que também seja um ensinamento, né? A palavra de Deus. Sim. Isso é tão real na minha casa, porque, assim, a música de Deus, ela te traz esperança, ela te conta das promessas, ela te ensina. Muito. E quantas vezes você põe um louvor totalmente assim, você quer colocar aquele louvor e Deus fala com você, é um meio de você orar, de conversar com Deus. Sim. E um ambiente onde dentro da casa isso acontece, que paz e que alegria. Sim. A gente comemora com louvor, a gente ora com louvor, a gente está em família e é uma delícia, não por religião. Sim. Não tem nada a ver com religião. Sim. Não é nada religioso, não é uma prática religiosa. Não. Mas sim... É chegar-se a Deus, né? É chegar-se a Deus. E as crianças, desde a primeira infância, se ela tem esse contato dentro de casa, elas apreciam isso. Muito. Porque a música que é colocada a ela é a música que ela às vezes leva para uma vida inteira. Sim, o meu menino de 3 anos, ele começa a falar aquilo que está no coração dele, já faz composições. Eu fiz uma composição, eu quase morri do coração. É lindo. Porque eu falei, olha que lindo. É lindo. É lindo, né? É muito gostoso viver tudo isso e viver com coerência. Sim. Não é da boca para fora, é com verdade. Deus sabe o que a gente está falando. Que nós somos tementes e sabemos que Ele vê o nosso coração, não é mesmo? Sim. Que Deus continue te abençoando. Você é muito mais bonita de perto. Obrigada. Foi um prazer te conhecer e que Deus continue te abençoando muito a sua escola, que Deus te levante cada vez mais para ensinar as crianças. Você também dá aula na escola Geração Saad? Sim, de musicalização. Isso, da Cibele, que ela já esteve aqui. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Um grande beijo para você e para sua família. Obrigada. Nós vamos voltar no terceiro bloco com o Dr. Felipe Pereira. Ele é médico clínico geral, ele é emergencista e nós vamos falar sobre diabetes. Aguardo vocês. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do programa Espaço Família. Estou aqui com o Dr. Felipe Pereira, ele é médico clínico geral e nós vamos falar sobre a diabetes. Obrigado, Felipe, por você ter vindo. É uma honra te receber, sinta-se em casa. Eu tenho um carinho enorme pela sua esposa, ela nos presenteia com os docinhos aqui para os nossos convidados, ela está ali nos assistindo. Thaís, muito obrigada, viu, pelo carinho, por tudo e que delícia te receber. Não, eu que agradeço pelo convite, né, pela honra de
de poder participar desse momento especial aí. Ah, que legal. Nós vamos poder alertar muito sobre a diabetes. Com certeza. Então, fala para nós o que é a diabetes. Certo. Antes da gente falar assim, um pouquinho da doença diabetes, eu queria só para que você entenda assim, um pouquinho como que funciona normalmente. Sim, fica à vontade. O que acontece? Nós, assim, no momento de alimentar, a gente ingere o alimento à base de carboidrato. Esse carboidrato sofre o processo de digestão e o produto disso é a glicose, que essa glicose normalmente ela vai ser absorvida pelo intestino e vai cair na corrente sanguínea. Quando essa glicose ela cai na corrente sanguínea, normalmente ela precisa ser colocada para dentro da célula, para a célula produzir energia através dessa glicose. E quem faz isso é a insulina. Então, na maioria das vezes, a diabetes ela está relacionada com excesso de glicose no sangue, ou pela não produção da insulina, ou pela atuação fraca da insulina na célula, entendeu? E aí as pessoas desenvolvem esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Entendi. E como que ela se desenvolve? A diabetes, assim, ela se desenvolve ou pela deficiência da produção, normalmente quando isso acontece nos casos de diabetes tipo 1, que é um dos tipos, que acomete 5 a 10% da população, mas essa insulina que é produzida pelo pâncreas passa por um processo de não produção pela uma alteração autoimune. O próprio organismo ele começa a produzir anticorpos que atacam o pâncreas e esse pâncreas fica deficitário em produzir essa insulina. Então, como ele não produz a insulina, essa glicose que deveria ser colocada, transportada para dentro da célula, ela não vai ser transportada, porque quem faz essa mediação é a insulina. Entendi. E no caso do diabetes tipo 2, que a gente pode falar aí como adquirida, sim. O indivíduo ele até produz a insulina, porém essa insulina ela não age de forma forte, de forma afim na célula. E acaba que a gente fala que tem uma resistência à insulina. Então, querendo ou não, essa glicose ela até é colocada para dentro da célula, mas de uma forma bem mais lenta. Então, essa glicose ela começa a se acumular na corrente sanguínea também. Os dois, o final é o mesmo, o excesso de glicose no sangue, mas a forma como acontece são diferentes. Então, você já falou para mim dos tipos também, né? Uhum. E os fatores de risco? Certo. Dentre os fatores de risco, a gente pode colocar aí os maus hábitos alimentares, né? A questão do sedentarismo e, consequentemente, a gente pode estar associando a questão da obesidade também. Sim. E outras patologias que podem auxiliar no desenvolvimento da doença diabetes, que é o quê? Que é a hipertensão arterial, a dislipidemia, né? Que é o aumento do colesterol no sangue, e até a questão da história familiar. Então, indivíduos que têm pais, principalmente de primeiro grau, pais, mães ou irmãos com diabetes já tem uma tendência a desenvolver mais fácil. E o docinho, né? Como é que a gente faz, doutor, para parar de comer doce? Assim, na verdade, a história familiar já dá um grande indício daquela pessoa que já tem um risco. Mas só que assim, não que não deva comer, mas eu acho que tudo deveria ser assim, com moderação. Sim. Não excedendo os limites, porque o organismo ele tem um limite de absorção de glicose, o tanto que ele armazena. Sim. O que ele consome, além daquilo que está armazenado, ele começa a transformar em gordura. Sim. Então isso começa também, favorece o aumento do peso, isso favorece outras patologias. E tem muitos alimentos que eles viram açúcar, né? O arroz, as nutricionistas falam que depois no organismo ele vem como açúcar, eu não sei usar o termo correto. Então assim, a gente ainda gosta do docinho, ainda tem alimentos, então tem que fazer o exercício mesmo, tem que se cuidar para que a gente não venha adquirir. Como é que a gente se previne? Seria isso mesmo? Isso. Com o exercício, com uma vida saudável? Você tem mais alguma dica? A melhor forma de tratar o diabetes é prevenir. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem dois tipos de prevenção. A prevenção primária, que é quando a gente quer prevenir o desenvolvimento do diabetes. E a prevenção secundária é para aqueles indivíduos que já têm a doença e a gente quer prevenir as complicações dessa doença. Sim. Então, assim, o ideal é a prevenção primária, que você não desenvolva o diabetes. Como pode ser feito? A questão da alimentação, uma dieta mais regrada, porque assim, hoje as pessoas têm a falsa ideia de que só o açúcar desenvolve diabetes. Mas aí a pessoa fala assim, não como doce nenhum, mas você vai ver, ela come muita pizza, come muito macarrão, come muita batata e fritura. Então acaba que a questão não é o açúcar em si, mas é o carboidrato que se transforma no momento da digestão em glicose. E essa glicose que é em excesso que é ruim para o organismo. Sim. Outras formas é a prática regular de atividade física. Para quê? Para não favorecer o aumento do peso e o controle de outras patologias, como a pessoa que já tem um problema de pressão. A gente quer também impedir que ela venha desenvolver o diabetes, então ela tem que ter um controle bem restrito da pressão arterial. Tinha uma pessoa que eu conheço, ela
tem diabetes, e ela falava para mim que usava muito óleo na casa, comprava caixas de óleo e usava. Eu falava, ô louco, um óleo na minha casa dura 2 meses, às vezes muito mais. E ela foi ver, era por causa desse hábito alimentar. Às vezes é uma mudança que a gente faz, né? Às vezes até aqueles sucos de caixinha, o suco natural, o gosto da fruta, a pessoa tem o hábito, né? Tudo isso vai gerando, porque é uma vida inteira usando, não é mesmo? E acaba que isso é porque a gente foi exposto muito cedo, né? A questão do açúcar. Então, o nosso paladar já está acostumado a grandes quantidades de açúcares. Então, quando você quer cortar na fase adulta, já é complicado, porque fica sem paladar, fica sem gosto, porque a gente já foi condicionado a isso desde a infância. Por isso que dá tempo da gente cuidar dos nossos pequenos, exatamente. Né? E as principais complicações? Certo. O diabetes, assim, ele é, posso falar que hoje, além de uma doença em si, ela é um grande problema de saúde pública, porque ela, além da doença ser uma doença muito que a gente fala, muito grave, ela pode gerar complicações muito graves. Por exemplo, a diabetes, ela tem relação direta com a retinopatia diabética, que é quando acomete a retina. Então, isso é a principal causa irreversível de cegueira no mundo hoje, a diabetes. E também está associada com a questão da nefropatia diabética, que é quando essa diabetes ela começa a destruir as células renais, parênquima renal, e com isso causa essa nefropatia, essa insuficiência renal crônica. Também está relacionado com questões cardiovasculares, como, por exemplo, infarto. Ela também associa no desenvolvimento de AVC, né, da questão do derrame, né, que a população aí conhece. Então, assim, dentro dessas complicações, a gente quer prevenir que a pessoa com diabetes, que já estabeleceu, beleza, que a gente quer evitar que chegue nesse nível. E, além disso, a diabetes ela tem um acometimento direto nos nervos. Então, com o tempo, ela vai gerando o que a gente chama de neuropatia diabética também. E isso é um grande problema, porque a gente vê muitos casos aí de paciente que, às vezes, que abre alguma ferida por perda da sensibilidade, não cuida dessa ferida, então, e o diabético em si já tem uma dificuldade de cicatrização, e a gente percebe que isso pode gerar graves consequências. Tem gente que a gente vê amputação de membros, justamente por causa desse mau controle aí dos índices glicêmicos. A gente tem que ficar muito em alerta. Muito em alerta. Porque às vezes a gente tem um estilo de vida e a gente fala, eu não tenho nada, eu sempre comi assim, eu sempre bebi assim, mas chega uma hora, se acomoda. Além da gente não estar ensinando os nossos filhos, a gente pode ter doenças assim, não do dia para a noite, porque é uma consequência. Mas, porém, às vezes pode chegar numa complicação, né, doutor? Isso, complicações graves e irreversíveis, né? Igual a cegueira, a pessoa depois que desenvolveu a cegueira, não tem jeito de retornar atrás, já foi destruída aquela retina. Sim, amputar uma perna, quantos casos a gente ouve de pessoas que tiveram que amputar por conta? Muitos que eu pego assim, em casos que já estão com feridas bem avançadas e pelo mau controle não consegue mais reverter e acaba tendo que amputar parte do membro, até membro inteiro. Olha isso. Muito obrigada pela sua presença, que alegria, foi uma delícia, que nesse tempo que a gente foi conversando eu já fui aprendendo. Que Deus continue te abençoando, a sua família tão linda. Amém. Viu? Muito obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos à disposição para... Por você ter vindo, hoje mesmo já tem trabalho depois daqui, hoje, em vez de descansar, venho no programa Espaço Família. Isso. Que Deus te abençoe. Um beijo especial para a Thaís. Nós encerramos mais um programa Espaço Família. Que delícia ter você comigo. Conte conosco, façam suas sugestões. Eu tenho um site que é www.emanuelecruzariol.com.br/Espaço Família. Deixa sua sugestão, conversa comigo, estou à disposição. Esse programa tem um propósito grandioso, que é ajudar vocês. Um grande abraço, Deus os abençoe e até mais. Tchau!